Sextou, 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 mais um café que desperta para você, despertando a fé, despertando conhecimento, despertando sabedoria para você. Então, hum, bora lá, porque nós temos muita coisa boa aí pela frente. Já quero dizer para vocês que entraram aí neste canal, sejam muito bem-vindas e sejam muito bem-vindos. Apesar de que esse canal é exclusivamente para as mulheres. Mas é claro, isso não impede você, homem, de assistir este canal. Por quê? Nós trazemos conhecimento, né? Nós trazemos conhecimento da palavra. Ó, não liga não, porque isso daqui é de estudo. Por isso que ela é assim, toda desorganizadinha. Mas nós trazemos também leitura de livros, né? Então, o livro desse mês é esse aqui, que eu tô até com vergonha de mostrar pra vocês, que eu dei uma baguncinha nesse, assim, coisa básica. Eu e meu esposo, a gente lemos esse livro, nós achamos interessante, e então a gente trouxe para vocês esse conhecimento aqui, que é Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, do Tiago Brunet. Então, nós escolhemos um livro por mês. Então, o primeiro livro, deixa eu ver se eu consigo aqui me lembrar. O primeiro livro, nós lemos sobre O Milagre da Manhã. Depois nós lemos é, Mais Esperto que o Diabo. E aí nós estamos lendo esse aqui, que nós estamos finalizando esse mês, né, com esse livro aqui, que foi um livro incrível, maravilhoso, que se você quiser, gente, tá, os vídeos estão todos aqui, para você poder desfrutar deste conhecimento. E aí, hoje, o tema deste livro é o quê? Ser destinado. Você acha que você é um destinado? Talvez você está falando assim, mas Juliana, o que é um destinado? Se você estivesse lá no meu Instagram, Juliana Bergo Oficial, você saberia o que é ser um destinado. Por quê? Porque lá eu coloco todos os dias uma frase desse livro. E aí, então, como essa semana o tema foi ser destinado, então as frases foram todas nesse contexto, sobre ser destinado. Mas tudo bem, você não foi, não tem problema, eu vou falar para você o que é ser destinado. E eu vou trazer aqui da própria fala de quem? Do Tiago Brunet. O que ele fala que é uma pessoa destinada? Então é o quê? Ó? São aqueles que sabem o que querem da vida. Às vezes até demoram para perceber, mas a ficha cai. Destinados escolheram vencer, apesar do passado, das circunstâncias atuais, não dão desculpa e não se vitimizam. Olha só, isso aqui também é muito interessante que ele falou, ó. Um destinado, ele não se mete na vida alheia. Ainda bem que as mulheres não são assim, né? Glória a Deus. Não, nós não somos assim. Olha lá, ó, pois tem foco total na própria trajetória. Eu ia falar vida, né? Porque é verdade, né? Quando a gente cuida da nossa vida, a gente não tem tempo de ficar cuidando da vida do outro. Então a gente foca na nossa vida, foca na nossa trajetória, porque tem muita coisa pra gente fazer, né? Nós mulheres, nós temos casa, nós temos filhos, nós temos marido, nós temos profissão, nós temos o nosso conhecimento. Então tem muita coisa que a gente precisa fazer. Então não dá tempo de a gente ficar falando do outro. É só cuidando da própria vida. E olha só, outra coisa interessante que é o que o café que desperta traz para você. É o quê? As mulheres, né? As mulheres destinadas, né? Elas aprendem a amar a leitura e o conhecimento. Gostam muito de trabalhar, se adaptam rapidamente a mudanças e são resilientes e generosas no que fazem. Aqui está escrito generoso, mas eu já estou colocando para nós aqui. Nós somos generosos. Outra coisa interessante, ó, na vida dos destinados, das destinadas, nem sempre as coisas foram fáceis e vieram na mão. Não sei para você, mas esse livro falou muito comigo. Mas algumas circunstâncias desconfortáveis, inclusive doloridas, fizeram com que eles recalculassem a rota e entendessem os seus próximos passos. Por quê? Porque nós entendemos que a dor, o fracasso, as circunstâncias, aquelas mais difíceis, foram tudo isso que fizeram com que a gente fosse forte. Foi o que fez com que somos hoje. Nos trouxe maturidade, nos trouxe experiência, porque é no deserto que nós encontramos com o Senhor. Porque quando está tudo bem, né? Quando está tudo bem, nós tendemos a nos acomodar. Mas quando as situações começam a ficar difíceis, aí a gente começa a ir pro joelho, a buscar mais o Senhor. Não é isso o que é recomendado. Nós temos que buscar o Senhor todo o tempo. Mas no tempo difícil a gente tende a buscar mais. E é por isso que Deus, ele propicia essas situações pra gente.
pra gente se aproximar mais dele, pra gente ter mais contato com ele, pra gente amadurecer, né? Não é fácil, não é. Mas ele nunca nos deixa sozinhos. O Senhor nunca nos desampara. Ele sempre provê, ele sempre envia um consolador. E eu estava conversando com uma pessoa essa semana, que eu fiz uma visita, e eu estava falando para ela como que Deus ele é maravilhoso. Ele envia pessoas. Não adianta você querer que Deus saia do céu para falar com você. Ele vai enviar pessoas. E talvez pode ser um filho, pode ser uma nora, pode ser uma sogra, trazer pessoas de perto para te aconselhar, para te ajudar, né? O Senhor ele vai trazer essas pessoas. Às vezes você está esperando um profeta lá da Conchinchina. Não, o Senhor ele vai trazer pessoas de perto para te orientar. Então, tenha um ouvido sensível, um olhar mais apurado e creia que Deus ele usa pessoas. O inimigo usa também, usa um trem aí que só o sangue de Jesus usa, mas Deus usa também muita pessoa boa. E para que a gente vai ficar focando em pessoas que não agregam? Não, né, gente? Não, vamos focar em pessoas que agregam, pessoas que podem nos ajudar em oração, que podem nos ajudar, né, com conhecimento, pessoas que podem nos ajudar a jejuar, entrar numa campanha, porque a gente precisa de pessoas. A gente precisa de gente como a gente para nos ajudar. Então, vamos lá, pessoal. O que mais que eu vou falar sobre esse livro maravilhoso para vocês? Então, ó, uma das situações muito importantes que ele traz aqui, vamos lá, ó, que uma pessoa destinada, ela tem consciência de que nasceu para vencer. Então, se você está com pensamento que você não é nada, pode parar com isso, pode parar. Começa a mentalizar, começa a colocar isso daí, gente, é escolha. Eu escolho o que eu penso. O inimigo, ele vai colocar flechas na nossa mente, mas quem escolhe alimentá-las somos nós. Então, escolha hoje alimentar pensamento de vitória sobre a sua vida. Não começa a ficar focando em situações ruins, porque a gente sabe, todo mundo passa por situações ruins, mas a gente passa por muitas coisas boas. E por que a gente escolhe os ruins para ficar alimentando? Não. Alimente hoje, alimente hoje pensamentos de vitória. Então, olha lá, ó. Tem consciência de que nasceu para vencer e não admite depender de ser humano algum. Não admite depender, porque a gente depende de quem? De Deus. Ele é nossa dependência. Mas ele traz sim pessoas para nos ajudar. Mas eu não posso me ancorar nas pessoas, não. Ai, porque eu preciso que ela, ai, me ajude com isso, com aquilo. Não. As coisas de Deus fluem, você não vai precisar pedir nada, porque Deus vai prover para você. Para de vitimizar, para de se colocar num lugar que você não consegue, que as pessoas não te olham, que você é rejeitada. Para com isso. Para. Você tem que entender de uma vez por todas que Deus é com você, que você não está sozinha, que você não é qualquer um, não, você é filha. Você é filha de Deus. Vamos ver mais uma coisa aqui importante para eu compartilhar com vocês. Vamos lá. É, destinadas sempre encontrarão forças em ambientes ou em pessoas para se livrar das armadilhas do caminho. Então, olha só, o que essa frase quer dizer? Eu vou entrar em ambientes que vão me fortalecer. Eu não vou entrar em ambientes que vão me deixar fraca, não. Ambiente que vão falar mal dos outros, ambiente que só traz destruição, traz carnalidade, traz pensamentos negativos, não. Eu vou estar num ambiente que me traz paz, num ambiente que me traz conhecimento, que me aproxima mais de Deus. Eu vou escolher pessoas que me aproximam de Deus. Eu vou escolher pessoas que vão trazer conhecimento para mim, para eu crescer em todas as áreas, como mãe, como esposa, como uma sogra. Talvez você está dando trabalho aí para sua nora, pelo amor de Jesus? Não. Vamos aprender a ser uma boa nora, uma boa sogra. Talvez é a nora, né, que está dando trabalho. Não, por favor. Ou talvez você quer ser uma boa profissional. Então eu tenho que encontrar pessoas que vão me ajudar nessas áreas. Talvez tem pessoas que vai me ajudar somente. Eu vou ter uma pessoa que vai me ajudar somente na área profissional. Tem uma pessoa que vai me ajudar somente na área espiritual. Então eu vou escolher essa pessoa para me ajudar para isso. Essa pessoa é para isso. Então eu preciso encontrar essas pessoas. Olha só outra coisa que interessante desse livro.
porque nós estamos terminando esse livro, gente. Esse livro é o último. É o último tópico. Então, por isso que eu quero aproveitar bastante ele, porque ele traz muita coisa muito boa. E se você quiser ler esse livro, lá no meu Instagram tem o link para você poder comprar esse livro. E esse livro é incrível. Eu aconselho você ler ele tudo, né? Não lê só picadinho, não. Lê ele na íntegra, que vai trazer muito conhecimento para você. Então, olha só, outra coisa. Uma destinada seleciona sabedoria nos ambientes. Então, ela sabe, ó, isso daqui é bom. Não, isso aqui não é bom, não vai ser para mim. Ela frequenta, ó, ambientes com sabedoria. Ela tem pessoas que convivem com ela que traz conhecimento. Ela lê livros, gente. Ela dá palestras, ela faz curso, faz mentoria. Gente, Café que Desperta traz isso para você. Traz muito conhecimento, traz sabedoria para você. Ah, Juliana, Deus é que dá sabedoria. Não, sim, Deus é que dá sabedoria. Mas sabedoria sem conhecimento não existe. Então, para vir a sabedoria, eu preciso do conhecimento. E você vai ter muito conhecimento. E então, vamos lá. Eu escrevi algumas coisas aqui, eu acabei até não falando, né? É, cadê? Ah, sim, hoje é um feriadinho, gente. Hoje é um feriadinho abençoado. E eu já quero declarar para você que esse dia vai ser um dia incrível, um dia de desfrute, um dia de descanso, um dia que você vai ter um tempo com a sua família. Faça esse tempo ser um tempo de qualidade, porque o dia a dia da gente é tão corrido, né? Tão complicado. Então, pegue esse dia para você desfrutar com a sua família. Pega um jogo e falando sobre jogos, né? Você vai falar, ai meu Deus do céu, misericórdia, calma, irmã, calma. Tô falando desse jogo, não de aposta, não, misericórdia. É jogo que vai trazer para vocês união, né? Por exemplo, eu tenho aqui vários jogos que eu brinco com meus filhos, que eu tenho uma filha adolescente, eu tenho um filho jovem. Então a gente, por exemplo, Uno, eles amam Uno, né? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho muita coisa aqui. Tem bastante coisa aqui que a gente brinca bastante. Tem a torre, tem o macaco, o pula macaco. Gente, eu tenho muitos jogos. E falando sobre isso, eu quero dizer para vocês que eu desenvolvi 2 e-books. Um e-book que está relacionado para a família. Você pega esse seu tempo aí, que é muito corrido. Você acaba distanciando da família. Por quê? Porque é correria de trabalho, de igreja, e o tempo com a família, não tem não? E aí o que acaba acontecendo? Distancia a família, não cria conexão. Então, por isso, eu desenvolvi um e-book muito interessante que vai trazer essa perspectiva para você, mulher, para você juntar a sua família, unir a sua família através da ferramenta dos jogos, né? Eu sou neuropsicopedagoga e eu sei o quanto os jogos, né, essas brincadeiras, ela influencia tanto na cognição quanto nessa parte do relacionamento, trazer conexão com a família, trazer eles mais para perto. Porque o mundo, queridos, o mundo ele tem a ferramenta dele para afastar o seu filho de você. Então você, com muita sabedoria, vai trazer ele para perto. E o livro traz isso, tá? Esse e-book traz para você. João, onde vai estar? No meu link aqui do canal está esse e-book, se você quiser adquirir e abençoar a sua família. E tem um outro e-book também que fala sobre saúde mental, né? Que vai trazer também algumas orientações para você que está aí um pouco, né, com o emocional abalado, o que você pode fazer, muitas contribuições necessárias eu trouxe nesse e-book para você, tá bom? E aí, agora, mulherada do meu coração, nós vamos falar um pouquinho sobre uma mulher é isso mesmo, uma mulher da Bíblia, como vocês bem sabem, toda vez eu trago uma mulher da Bíblia. No final do nosso estudo, eu trago uma mulher para você poder aí criar uma identificação, criar um vínculo com essa mulher. E hoje eu trouxe quem? Eu trouxe uma mulher destinada. Eu trouxe Maria. Maria, a irmã de Marta e irmã de Lázaro. Tem muitas passagens sobre ela na Bíblia e eu trouxe 2 passagens muito interessantes. Fica ligadinha porque a gente vai aprender muito com ela. Vai aprender, porque é uma mulher destinada, é uma mulher adoradora, é uma mulher, olha, eu coloquei até aqui, ó, para vocês. O que que ela é? Ela é uma mulher, deixa eu tomar meu cafezinho, que não vai esfriar. Ela é uma mulher que não desperdiçou o seu tempo. Não, ela, o tempo que ela tinha para estar com Jesus, ela estava. Ela levou o conhecimento com afinco. Ou seja, ela entendeu a importância de ter o conhecimento. E, gente, melhor aprender com quem? Com o mestre dos mestres, Jesus. Jesus estava lá na casa dela. E você acha
que ela ia ficar perdendo tempo limpando casa, casa a gente limpa depois, não é? E agora nós vamos ler a palavra do Senhor, que está em Lucas capítulo 10, versículo 41. Eu só vou ler essa partezinha só, que é a parte em que Jesus responde para Marta, porque Marta, ela estava limpando a casa ali sozinha e ela já foi reclamar com Jesus. Só que Jesus deu essa resposta para ela aqui, ó. Versículo 41. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. O que é que você está preocupada, ansiosa? Jesus já está falando aqui para você, hein? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada, como diz aquele louvor. Como Maria, que estava a teus pés e dissesses a ela, esta é a boa parte, que nunca será tirada. Gente do céu, olha só, Jesus ele responde isso para Marta. E aí, eu quero fazer a pergunta para você. E aí, será que você está preocupado com outras coisas? Em vez de estar próxima de Jesus, assim como Maria, Maria ela escolheu a boa parte, porque ela sabia que Jesus tinha ensinamento, tinha conhecimento, que ia fazer com que ela fosse abençoada, que ela fosse transformada através do conhecimento. É isso que o conhecimento traz pra gente. E imagina você ter esse momento de aprendizado com o melhor mestre, que foi Jesus. Jesus estava ali e ela não perdeu o seu tempo. Ela se aproximou de Jesus. Tem uma outra passagem muito interessante que eu quero aqui compartilhar com vocês, que é em João, capítulo 11, versículo 32, que diz assim, ó: Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Essa passagem aqui é a passagem que o seu irmão Lázaro morreu. E Marta fez a mesma pergunta para Jesus. Teve a mesma frase as duas fizeram, porém a postura foi diferenciada. O que é que teve aí diferença? A sua forma de adoração, sua forma de se humilhar diante de Deus, de entregar para Ele a sua aflição. Porque a aflição todos nós temos, mas como que a gente vai lidar com essa aflição? Entregando para Jesus. E foi isso que Maria fez. Maria, ela chegou em Jesus, mas ela se lançou aos pés dele. Diferentemente de Marta, que já chegou de supetão, assim, já falando: Senhor, se estivesse você aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Maria não, Maria fez esse mesmo questionamento para Jesus, mas ela se prostrou, ela se lançou. Olha a diferença. E Jesus ele se comoveu tanto que chorou. Mas o propósito de Jesus era muito mais além do que isso. Era ressuscitar, porque aquela morte era para a glória de Deus. Muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Jesus. E muitas vezes a gente não vai ter nem a explicação do que Jesus faz na nossa vida. Mas saiba que tudo que Deus faz, tudo que Jesus faz sobre a nossa vida, é para a honra e glória dele. Nunca duvide do que você está passando. Porque Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Muitas vezes, sim, as nossas escolhas nos trazem muitas consequências. Mas algumas situações que acontecem sobre a nossa vida é para trazer transformação, é para trazer maturidade, é para trazer experiência, é para trazer conexão com o Senhor Jesus. E se você está com o coração entristecido, ansioso, talvez você está com tantos porquês dentro do seu coração, eu convido você a entregar tudo nos pés do Senhor. Entrega para Ele, se humilha diante dele. E Ele vai trazer o Consolador para você, Ele vai trazer aquele que consola, o Espírito Santo de Deus. Porque uma coisa é certa, Deus está conosco. O luto, ele é muito dolorido. Quando alguém parte das nossas vidas, é muito dolorido. Mas uma coisa é certa, nós vamos nos encontrar com essa pessoa. E o Senhor Jesus, ele me fala agora, nesse momento, para que você coloque a mão no seu coração agora, se você está muito triste, que eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, diante da tua presença, eu apresento a ti, Senhor, meu Deus querido, essa pessoa que está aí. Pai querido, traga, Senhor, meu Deus querido, consolo. Traz, Senhor, meu Deus querido, o renovo, a restauração, Senhor Jesus. Traga paz em meio a tantos conflitos, a tantos pensamentos, Senhor Jesus. Acalma os pensamentos agora. Que ela respire fundo e sinta, Senhor, meu Deus querido, o seu Espírito Santo tocando em cada parte do corpo, Senhor. Talvez uma dor emocional, talvez, Senhor,
precisando de uma cura, Senhor, física, uma cura emocional. O Senhor Jesus vai agindo, vai trabalhando, vai colocando as suas mãos, meu Deus. E que essa pessoa, Senhor, meu Deus, que seja curada no poder de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, meu Deus querida, cada um, Senhor, que está aqui neste café que desperta, despertando, Senhor, o conhecimento, despertando, Senhor, a fé, despertando, Senhor, a sua presença, Pai, em nome de Jesus, abençoa. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que esse restinho, né, de final de semana seja abençoado, seja produtivo, que você desfrute, descanse, tenha tempo de qualidade com a sua família, tenha um tempo de renovo, de restauração, em nome de Jesus. E que o Café que Desperta traga isso para você, conhecimento e transformação. Lembrando que nós falamos hoje dessa mulher maravilhosa que é a Maria, que trouxe tanto ensinamento para gente, né? Conhecimento, ela trouxe, nos levou à reflexão do quanto nós precisamos aprender a ser como ela, destinada, um propósito, adoradora, que não perdeu tempo a não ser conhecendo mais de Jesus, conhecendo mais de si mesma, para poder ser melhor como mãe, melhor como esposa, melhor como filha, melhor como nora, melhor como sogra, melhor como uma mulher de Deus. E é isso. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.